Você já ouviu falar de matemática discreta? Sabia que conhecer e entender matemática discreta é fundamental para ser um bom profissional de computação? A matemática discreta desempenha um papel fundamental em diversas áreas, incluindo ciência da computação, teoria da computação, criptografia, teoria dos jogos, análise de algoritmos, entre outros. E se você já ouviu falar de raciocínio lógico matemático, aquele conteúdo que cai em concursos e que a gente nunca dá muito valor, saiba que quem domina a matemática discreta se dá muito bem nessas provas. Fica a dica aí para os concurseiros. Nesse canal, eu vou até mostrar para vocês exercícios de raciocínio lógico que caem em concursos. Se você se interessa por computação, matemática, engenharia, é profissional ou estudante de alguma dessas áreas, continue no vídeo depois da vinheta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou doutor em computação e professor de matemática discreta. E o que é matemática discreta? A matemática discreta é um ramo da matemática que lida com estruturas algébricas que são fundamentalmente discretas, ao contrário do cálculo, que trabalha com estruturas algébricas que são contínuas. E o que é ser discreto nesse caso? A palavra discreta vem do inglês discrete, que significa diferente, distinto, e não é no sentido habitual que a gente costuma usar no português. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre diversas áreas da matemática discreta e fazer um overview sobre cada uma delas, para vocês entenderem a ideia geral. No futuro, nós vamos explicar melhor os conceitos, as aplicações e vamos resolver diversos exercícios práticos desse conteúdo que é muito rico. A primeira que nós vamos falar é sobre a lógica proposicional. Para entender o que é lógica proposicional, a gente tem que entender o que é uma proposição. Uma proposição é uma afirmação que só pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu falo que 1 mais 1 é 3, essa é uma proposição, só que é uma proposição falsa. Se eu falar que 5 vezes 4 é 20, também é uma proposição verdadeira. Se eu falar, o professor João escalou o Everest, é uma proposição, mas é uma proposição falsa, porque eu nunca escalei o Everest. Se eu falar, a soma de dois números pares é um número par, você pode pensar, professor, peraí, a soma de dois números pares é um número par? Né? É verdadeira, é uma proposição verdadeira. E se eu falar, a soma dos dois números ímpares é um número par? E você pode pensar, peraí, como assim? Se a soma de dois números pares é um número par, a soma de dois números ímpares devia ser um número ímpar. Não. A soma de dois números ímpares é o número par. Então essa é uma proposição verdadeira. A gente pode ver também que se você somar 3 e 3, 3 mais 3, 3 é ímpar, 3 mais 3 é 6. 5 mais 5 é 10. Tanto 6 quanto 10 são números pares. Eu posso falar que a Terra está no sistema solar. Essa é uma proposição verdadeira. E se eu falar a Terra é plana, é uma proposição, mas é falsa. Essas proposições, que são verdadeiras ou falsas, dessa lógica proposicional, ela difere da lógica fuzzy, por exemplo. A lógica fuzzy, ela trabalha com incertezas, não tem um valor 100% correto de alguma coisa. Pode ser mais ou menos, mais para cá ou mais para lá. Na lógica proposicional, não. É sim ou não, verdadeiro ou falso. E você pode pensar, então tudo é uma proposição. Não, se eu falar assim, quantos anos você tem? Isso não é uma proposição. Por quê? Porque ela não tem valores verdadeiros e falsos. É uma pergunta, é uma sentença interrogativa. Se eu falar assim, lave a louça, vai dormir, ou qualquer sentença imperativa, também não é uma proposição. Então nem tudo é proposição. E se você pensar bem, o fato das proposições terem somente dois valores, verdadeiro ou falso, esse verdadeiro e esse falso, ele pode ser representado por zeros e uns. 0 sendo falso e 1 sendo verdadeiro. E o 0 e 1 é a base da computação. Por isso que ela é estudada na matemática discreta, porque ele é muito importante para a computação. Um exemplo do que a gente estuda em matemática discreta chama-se silogismo. E o silogismo clássico, por exemplo, é esse aqui, as seguintes proposições. Se chover, eu vou ao cinema. Choveu, então eu posso garantir que eu fui ao cinema. E se eu tenho duas verdades, a primeira, que se chover eu vou ao cinema, e a segunda, que choveu, eu posso concluir que eu vou ao cinema. Isso se chama silogismo e foi proposto por Aristóteles na Grécia Antiga. Depois da lógica proposicional, existe a lógica dos predicados.
A lógica dos predicados, ela engloba a lógica proposicional, mas acrescenta alguns quantificadores a mais. O quantificador universal e o quantificador existencial. E ela inclui também algumas regras de dedução que nós veremos futuramente. Um exemplo clássico de lógica dos predicados, que também é um silogismo, é a seguinte afirmação: todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. É óbvio, por quê? Se eu tenho uma afirmação que todo homem é mortal, se isso é uma verdade, se Sócrates é homem, se isso for uma verdade, então a gente pode concluir que Sócrates é mortal. Outra área muito importante da matemática discreta é a teoria dos conjuntos, que ela estuda as propriedades e relações entre conjuntos de elementos. E ele é muito importante para a ciência da computação. Os conjuntos, eles são usados para modelar as estruturas de dados e algoritmos em ciência da computação. Toda a parte de banco de dados e modelagem relacional está relacionada à teoria de conjuntos. Por exemplo, a linguagem SQL, muito usada em consultas, ela é baseada na álgebra relacional, que por sua vez é baseada na teoria de conjuntos. Nessa álgebra são usados os conceitos de união, interseção, diferença, que são conceitos clássicos da teoria de conjuntos. Outra área da computação, que também é uma área da matemática discreta, é a teoria dos grafos. E por que ela está ligada à teoria de conjuntos? Porque um grafo é um conjunto de vértices e arestas. Outra área da computação que usa a teoria de conjuntos é a parte de teoria de linguagens formais e a teoria da computação. Aonde que ela usa? Por exemplo, na máquina de Turing. A máquina de Turing é um conceito abstrato formulado por um matemático em 1936 chamado Alan Turing, que inventou uma máquina abstrata, que é um modelo abstrato, na verdade, que para investigar as capacidades e os limites da computação. E a teoria de conjuntos é útil para analisar as entradas e as saídas dessa máquina. E qual que é a importância da máquina de Turing? Porque o Alan Turing mostrou que tudo que essa máquina consegue fazer, um computador consegue fazer. E o que essa máquina não consegue fazer, um computador não consegue fazer. E você pode pensar, professor, mas o computador consegue fazer tudo. Não, o computador não consegue fazer tudo. Existem programas que o computador não consegue fazer. O exemplo clássico é o problema da parada, também conhecido como halting problem. Esse problema pergunta se um programa de computador, dado uma entrada específica, eventualmente terminará sua execução ou continuará executando para sempre. O Alan Turing provou que não existe um algoritmo geral que possa decidir para qualquer programa e para qualquer entrada se ele eventualmente para ou continua executando infinitamente. Então, o Alan Turing mostrou que a gente não consegue criar um programa que, dado qualquer programa de entrada, esse programa vai parar ou não vai parar, vai ficar em loop infinito, por exemplo. Uma curiosidade do Alan Turing é que quem já viu aquele filme O Jogo da Imitação, de 2014, eu acho, com Benedict Cumberbatch, que é a história do Alan Turing quando ele quebra o Enigma. O Enigma é o código que os alemães usaram na Segunda Guerra para comunicar com os submarinos dele. E os britânicos conseguiram quebrar esse código, e isso ajudou muito na Segunda Guerra Mundial. E outra curiosidade, que aí já é uma lenda, a gente não sabe se é verdade ou não, é sobre o símbolo da Apple, que é uma maçã, né? Uma maçã mordida. E tem algumas teorias que falam que o símbolo da Apple é uma maçã mordida em homenagem ao Alan Turing. Porque o Alan Turing ele teve muitos problemas na vida, ele sofreu muito. E ele não aguentou e tirou a própria vida. E ele tirou comendo uma maçã com cianeto. Sobre o Alan Turing tem outra curiosidade também. Não existe um prêmio Nobel de computação, né? Existe o prêmio Nobel de matemática, de medicina, de física, de química, mas de computação não existe. E o maior prêmio do mundo de computação, que equivaleria ao prêmio Nobel, né? É o prêmio Turing, em homenagem a esse matemático que fez a teoria da computação moderna. Outra área na matemática discreta é a teoria dos números. Ela se concentra no estudo de números inteiros e suas propriedades, como divisibilidade, congruências, fatoração. E ela é muito importante na parte de criptografia de sistemas computacionais. Um algoritmo de criptografia muito famoso, o RSA, é todo baseado em teoria dos números. E outra aplicação também da teoria dos números é a geração de números aleatórios. E um exemplo é quando você quer acessar o seu banco e você tem um token e você aperta um botão e aparece um número que só você sabe, que em 1 minuto ele vai mudar, por exemplo, que é um número aleatório, e você precisa digitar esse número para acessar o seu extrato, para acessar a sua conta do banco. A geração desse número
é gerada a partir de números aleatórios, que é uma área da teoria dos números. Outra parte muito importante da matemática discreta são as demonstrações. As demonstrações de teoremas, de proposições, de afirmações, que a gente pode usar a matemática discreta para provar. Existem muitas formas de você provar alguma coisa, alguma proposição, por exemplo. Existe a prova direta, a prova por vacuidade, a prova por exaustão, a prova por contradição e a prova por contraposição. Eu vou dar um exemplo aqui de uma prova por contraposição. Na verdade, não é uma prova, mas como é que a contraposição pode ajudar a gente. Então, imagine aquela proposição que eu já falei anteriormente. Se chover, eu vou ao cinema. Essa proposição, por contraposição, que é uma propriedade, é equivalente a se eu não fui ao cinema, é porque não choveu. Então pensem nisso, depois mandem comentários. Repetindo, se chover, eu vou ao cinema, é equivalente a se eu não fui ao cinema, então é porque não choveu. Se você está gostando desse vídeo e quer saber mais sobre matemática discreta, computação, curiosidades da área, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de curtir, compartilhar e maratonar o canal. Outro conceito interessante de matemática discreta e relacionado à prova de teoremas e prova de afirmações é a indução matemática. A indução matemática é uma prova para os números inteiros. E ela diz o seguinte: uma proposição para os números inteiros é válida se ela for válida para um número específico, um número qualquer, o primeiro número, e se ela for verdadeira para qualquer número, ela tem que ser verdadeira para o número subsequente. Se isso for verdade, que se ela for verdadeira para um número específico, e se ela for verdadeira para um número qualquer, ela tem que ser verdadeira para o número subsequente dela, se acontecerem essas duas coisas, essa afirmação é verdadeira. Uma analogia da indução matemática é quando você coloca um dominó do lado do outro, né? Derruba uma peça para derrubar muitas peças. Tem até aqueles joguinhos, né, que quando você é criança, você coloca uma pecinha do lado da outra e faz um caminhozinho, e com esse caminho você derruba um dominó e vai derrubando todos eles, né? E a ideia da indução matemática é essa. Se uma peça cair, a peça subsequente também vai cair, que seria a segunda afirmação. E a primeira afirmação é que uma peça vai cair. Então, se uma peça vai cair, e eu sei que qualquer peça que cair, a próxima também vai cair, então eu sei que todas vão cair a partir da primeira. Então essa é a ideia da indução matemática. E esse princípio ele pode ser usado para provar muitas coisas. Por exemplo, você já reparou que a soma dos números ímpares é uma potência de 2? Por exemplo, 1 é igual a 1, que é 1 ao quadrado. 1 mais 3, que são os dois primeiros números ímpares, né? 1 e 3, é igual a 4. 4 é 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5, que são os três primeiros números ao quadrado. 1 mais 3 é 4, mais 5 é 9. 9 é 3 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7 é 16, que é 4 ao quadrado. Repararam nessa propriedade? Com a indução matemática, a gente consegue provar que isso é verdadeiro. E eu vou mostrar em vídeos futuros, né, para vocês como é que a gente prova isso. Outra área da matemática discreta que a gente estuda em matemática discreta é a análise combinatória, que ela estuda contagem, enumeração de arranjos, combinações e permutações de dados. E ele é muito importante para a ciência da computação, tanto na análise de algoritmos, na otimização de algoritmos. Os problemas mais famosos de computação, como o problema do caixeiro viajante, o problema da mochila e diversos outros problemas, eles têm caráter combinatório, porque o número de possibilidades de solução é combinatória. A análise combinatória também ajuda na compressão de dados, quando você pega um arquivo e quer comprimir esse arquivo, tornar esse arquivo menor, né? A análise combinatória é fundamental para o desenvolvimento de algoritmos dessa área. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de problemas de análise combinatória que nós vamos ver por aqui. Por exemplo, quantas mãos de pôquer de 5 cartas é possível fazer com um baralho de 52 cartas? Outro, há quantas maneiras possíveis de escolher 4 pedaços de frutas a partir de uma tigela que contém maçãs, laranjas e peras, se a ordem da escolha e o pedaço escolhido não são relevantes? E ainda sobre combinatória, eu posso falar sobre o princípio da casa dos pombos. O que o princípio da casa dos pombos fala? Que se eu tenho n casa de pombos e n mais 1 pombos, com certeza, pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo. O que é isso, professor? Aplicações para isso. Por exemplo, você já reparou que se você tiver 13 pessoas quaisquer,
pelo menos duas vão fazer aniversário no mesmo mês? Por quê? Vamos pensar, ó. Se uma faz em janeiro, uma faz em fevereiro, uma em março, uma em abril, outra em maio, até a 12ª que faz em dezembro, eu tenho 12. A 13ª, com certeza vai ter que fazer em algum dos meses que já tem alguém que fez. Então, com certeza, pelo menos um mês vai ter mais de uma pessoa. Se todos fizerem em janeiro tem mais de uma pessoa. Mas, na pior das hipóteses, um mês, né, vai ter 2 pessoas. Pelo menos um mês vai ter 2 pessoas. Outros conceitos importantes de matemática discreta é o conceito de recursividade e recorrência. Uma equação de recorrência é uma expressão matemática que descreve uma sequência, uma função, em termos de seus valores anteriores. E ele é muito importante para fazer análise de algoritmos, ver se um algoritmo é eficiente tanto em tempo quanto em espaço. E o outro conceito é o de recursividade. A recursividade é uma técnica de programação no qual uma função chama a si mesma para resolver um problema menor ou mais simples. Em outras palavras, uma função recursiva é uma função que se redefine em termos de si mesma. Por exemplo, uma função clássica recursiva é a função fatorial. Por quê? Porque o fatorial de um número é o número vezes o fatorial do número anterior. Por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. Então, para saber o fatorial de um número, eu tenho que saber o fatorial do número anterior a ele. Isso é uma função recursiva. Outra área importante da matemática discreta é a teoria de grafos, que eu até já falei anteriormente, que ela utiliza a teoria de conjuntos também, né? Mas o que é a teoria de grafos? A teoria de grafos é uma área da matemática que estuda as relações entre objetos de um mesmo conjunto. E um grafo ele é formado por um conjunto de vértices, que podem ser representados por círculos, e um conjunto de arestas que ligam esses vértices. Então, se existe uma ligação entre dois vértices, quer dizer, se existe uma aresta entre esses dois vértices, significa que existe uma ligação entre eles. E você pode representar muitos problemas e muitas situações reais com essas ligações. Por exemplo, o grafo do Facebook. Se cada pessoa for um vértice, se uma pessoa for amiga da outra, ela tem uma ligação, eu posso fazer um grafo das pessoas do Facebook. Como posso fazer um grafo da rede de internet, onde estão os roteadores principais da internet. E as aplicações de grafos são enormes. Por exemplo, redes sociais, como já falei anteriormente, né? Os grafos são usados para representar conexões entre indivíduos. Pode representar interações entre pessoas, amizades, seguidores. A parte de redes de computadores, eu tenho redes de computadores, os grafos são usados para modelar a infraestrutura de uma rede. Os vértices podem representar os dispositivos, roteadores, computadores, servidores. E as arestas representam as conexões entre esses dispositivos. Uma aplicação muito famosa de grafos é o Teorema das 4 cores. O que ele fala? Ele afirma que não é preciso mais de 4 cores para colorir as regiões de qualquer mapa plano, de modo que 2 regiões adjacentes não tenham a mesma cor. Então, se você observar aqui o mapa do Brasil e colorir cada estado com uma cor diferente, deixando que um estado vizinho ao outro não fique com a mesma cor, eu consigo colorir cada estado, né, com uma cor diferente e o mapa ter no máximo 4 cores. Vejam aqui. Outro exemplo aqui é o do mapa dos Estados Unidos, que também eu posso colorir todos os estados, que aí tem no máximo 4 cores. Mas isso vale também para qualquer mapa que você desenhar, qualquer mapa que existir, isso vai funcionar também. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história da matemática discreta. O nome matemática discreta ele surgiu mais na segunda metade do século XX, mas as raízes da matemática discreta são muito mais antigas. Por exemplo, como eu falei, a própria lógica e o silogismo ele foi descrito por Aristóteles, na Grécia Antiga. O silogismo que eu falei antes, né, é uma forma de argumento que consiste em 2 premissas e uma conclusão, seguindo uma estrutura lógica específica. Aquele exemplo lá. Se chover, eu vou ao cinema. Choveu, são 2 premissas e a conclusão que eu vou chegar é que eu fui ao cinema. E outro silogismo é aquele que eu também falei, todo homem é mortal. Uma premissa. Sócrates é homem. Outra premissa. Portanto, Sócrates é mortal. Então esses conceitos, eles são desde Aristóteles. A teoria dos números também remonta à antiguidade. Euclides, no século 3 a.C., ele fez um tratado chamado Elementos, onde ele estuda sobre números inteiros, fala sobre divisão, fatoração de números, multiplicação. Então, a área da matemática é bem mais antiga. A teoria dos números também floresceu na Índia, por exemplo, com Bhaskara, que eles usavam para calcular a raiz quadrada, a raiz cúbica. E durante a Idade Média, os árabes também expandiram os conceitos de teoria dos números. A teoria dos conjuntos, desenvolvida por George Cantor no final do século XIX, foi fundamental para estabelecer uma linguagem e uma estrutura formal para
para lidar com conjuntos finitos e infinitos. Óbvio que desde a Antiguidade, Idade Média até o final do século XIX, não se chamava matemática discreta. Eram conceitos separados, que são estudados até hoje, mas que foram aglutinados num conceito chamado matemática discreta na segunda metade do século XX. E nos últimos anos, a matemática discreta se tornou muito importante porque os computadores, os computadores atuais, eles trabalham muito com zeros e uns. E zeros e uns está relacionado à matemática discreta. Por isso que os estudantes, os profissionais de computação, precisam conhecer matemática discreta. Para finalizar esse vídeo, eu vou propor um desafio para vocês, tá bom? Vocês vão lá e coloquem as respostas no comentário. Vou mostrar um exemplo de aplicação de lógica para resolver problemas. É um exemplo de problema que poderia cair em algum concurso. Por exemplo, um detetive entrevistou 4 pessoas em uma cena de crime. Ele concluiu que, se o mordomo está dizendo a verdade, o cozinheiro também está. A segunda, o cozinheiro e o jardineiro, ambos, não podem estar dizendo a verdade. Quer dizer, os dois juntos não podem estar dizendo a verdade. Se um está dizendo a verdade, o outro está mentindo. 3. O jardineiro e o zelador, ambos, não estão mentindo. 4. Se o zelador está dizendo a verdade, então o cozinheiro está mentindo. Então, para cada uma das 4 testemunhas, o mordomo, o cozinheiro, o zelador e o jardineiro, o detetive pode dizer se essa testemunha está mentindo ou não? Coloque lá nos comentários e depois eu dou a resposta, tá bom? Então, até o próximo vídeo e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.